Vereador Eli Ribeiro, vereador Beldes, Wellington Andrade, Marcos Lima, Reinaldo Miranda, Isaías de Diogo, Roque Pereira, vereadora Neinha, vereador Jerusa, Tom Branco, Carlito do Peixe, Zé Carneiro Rocha. Trabalhadores da casa todos, senhores e senhoras da imprensa, a todos da galeria. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade de Feira de Santana, declaro aberta a 16ª sessão solene da Câmara Municipal, referente à segunda etapa do primeiro período da 17ª legislatura, para comemorar o Dia Nacional do Vereador, conforme lei de número 7.212/84, e condecorar com a medalha de Val Figueiredo Machado, de acordo com a resolução de número 382/2001, a ex-vereadores desta casa, determinados no decreto legislativo de número 30/2013, de autoria da mesa diretiva. Solicita a mestre cerimônias que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa diretiva desta casa legislativa. Boa noite a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos a comissão designada pelo presidente, composta pelos vereadores Reinaldo Miranda, Roque Pereira, Jerusa Sampaio e Neinha, para conduzir a mesa desta casa. Doutora Maiane Lopes, procuradora do município. Solicitamos ainda a mesma comissão para conduzir ao plenário desta casa a senhora Maria Patrocina do Nascimento, esposa do homenageado Antônio Francisco Neto. Senhora Maria Raimunda Santos Rocha, esposa do homenageado Carlos Alberto Costa da Rocha. Senhora Roselândia França, esposa do presidente desta casa. Senhora Luciane Vieira, esposa do vereador Rony. Senhora Lucivânia Alves da Silva, esposa do vereador Eli Ribeiro. Senhora Leila Melo, esposa do vereador Isaías de Diogo. Senhora Odávia Leite, esposa do vereador Edvaldo Lima. Senhora Daniela Lima, esposa do vereador Marcos Lima. Senhora Luciane Santos, esposa do vereador Wellington Andrade. Capitão Marcos Kleber Leal Campos, nesta sessão representando o coronel Adelmário Xavier, comandante do CPRL. O senhor Antônio Sérgio Aras de Almeida, diretor da Federação Nacional dos Técnicos em Segurança do Trabalho. E o professor José Raimundo de Azevedo, ex-prefeito e ex-vereador desta casa. Solicitamos ainda a mesma comissão para conduzir à mesa os ex-vereadores desta casa, que serão condecorados com a medalha vereador de Val Figueiredo Machado. Senhor Roberto Luiz da Silva Tourinho, representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho. Senhor Antônio Francisco Neto Ribeiro. Senhor Carlos Alberto Costa da Rocha Freical.
Registramos a presença do senhor Humberto Augusto Rodrigues Alves, ex-prefeito de São Félix. Honradamente, passamos a palavra ao vereador Justiniano Oliveira França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônias e convidamos a todos para que de pé possamos ouvir a execução, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Convido o vereador Roque Pereira para conduzir a mesa o deputado estadual Carlos Geilson.
Conceda a palavra ao vereador Wellington Andrade, designado pela mesa diretiva, para saudar os homenageados em nome e a todos em nome desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Justiniano França, excelentíssimo senhor secretário de Meio Ambiente, Roberto Luiz da Silva Torinho, ex-vereador desta casa, e nesta sessão, representando o nosso prefeito José Ronaldo Carvalho, senhor Antônio Francisco Neto, ex-vereador desta casa, conhecido popularmente e carinhosamente por Ribeiro, senhor Carlos Alberto Costa da Rocha, ex-vereador desta casa e também conhecido carinhosamente como Frei Cal, meu dileto amigo, excelentíssimo senhor deputado estadual e irmão Carlos Geilson, quem muito me honra a sua amizade, doutora Maiana Lopes, representando aqui a Procuradoria do município, meus colegas vereadores e seus cônjuges, senhores da imprensa, internautas, senhores da galeria, servidores da casa, muito boa noite. Semana passada, o vereador Justiniano França me incumbiu de, na noite de hoje, saudar os homenageados, bem como falar sobre o Dia do Vereador. Fui contagiado de alegria. Fiquei numa felicidade muito grande, presidente. Como é sabido de todos, uma enfermidade me acometeu, fui acometido de uma enfermidade. E nesse período, eu preocupado, mas eu gostaria tanto de fazer aquela saudação, por se tratar do Dia do Vereador. Mas Deus deu a cura, ela veio, e hoje, para a honra e glória do Senhor, aqui estou muito feliz por estar na presença dos meus colegas, na presença dos meus amigos. Mas, caros amigos, permitam-me, um tempinho rápido, dizer-lhes por que eu gostaria de fazer essa saudação no dia de hoje. Vou falar um pouquinho apenas da minha vida. Sempre fui muito ligado à política, e em particular às campanhas de vereador. Aos 13 anos de idade, em 1976, eu já estava nos comícios empunhando um pirulito de um candidato a vereador. Não sei se muitos conhecem, Zé Raimundo certamente conhece, o vereador Sinésio Félix. Naquela época, com 13 anos, eu empunhava um pirulito defendendo uma causa. E de lá para cá, minha vida sempre foi ligada à política. Sou apaixonado pela política. E por isso, me orgulho do cargo que hoje ocupo em Feira de Santana, o de vereador. E por isso, a minha alegria, presidente, quando recebi a incumbência de fazer a saudação no dia de hoje. Mas a minha vida é o de menor importância no dia de hoje. O de grande importância é a responsabilidade que nós temos para com a sociedade.
A lei 7.212, de 20 de julho de 84, definiu como dia 1º de outubro o Dia Nacional do Vereador. Pois bem, dia para comemorarmos? Sim, sem dúvida. Mas o mais importante, dia para refletirmos. Dia para as reflexões que não podem se ausentar das nossas vidas. Tais como o que nos levou a pleitear este cargo. E uma vez pleiteando, obtivemos o sucesso. E outras reflexões se seguem. O que esperam de nós? E mais, e o que temos feito para atender a essa espera? Como tem sido o nosso comportamento nesta casa e perante a sociedade? A vida do político, e aí entenda-se também todas as esferas, para que o deputado não se sinta excluído. A vida do vereador é muito laboriosa. A maioria das pessoas entendem e pensam que a vida do vereador é apenas glamour, contentamentos e regozijos. É verdade, os regozijos existem, mas o fardo é grande, o peso é grande, a responsabilidade é grande. Não pensemos, e não pensem todos, que apenas de alegria vive o vereador. Ele tem também as suas dificuldades, as suas agruras, e tem que vencê-las, tem que transpô-las, tem que seguir para atender o pleito daquele que precisa do vereador. A ação do vereador poderia ser resumida em legislar, fiscalizar o executivo, mas ela é muito mais além. O vereador é a caixa de ressonância da sociedade. É aqui que o povo mais simples quer reverberar, quer falar, quer ser ouvido. E somos nós essa caixa de ressonância. Somos nós que temos essa responsabilidade de ser o elo entre o povo e o judiciário, o povo e o executivo, o povo e o legislativo como um todo. As ações desta casa determinam a boa saúde da democracia. Aqui são plantados os pilares da democracia. Aqui são feitas as primeiras discussões, os primeiros debates, para depois ecoarem em outras esferas. Daí a importância do vereador para o país. Ele não ficando apenas no município. As ações dos vereadores são importantes na promoção dos interesses do município, na fiscalização que nós exercemos sobre o executivo municipal. E ela é determinante, ela é vital na vida da população. Evidentemente que o vereador, querida Neinha, querida Jerusa, se confunde um pouco com o de assistente social. A nós é sempre trazido os clamores, os pleitos, e sempre temos que agir como assistentes sociais, atendendo as pessoas, porque
esse nosso cargo, essa nossa autoridade, nos facilita o acesso a outras autoridades, aos secretários, ao prefeito, a deputados, até mesmo ao governador. Então, é preciso que possamos levar esses clamores, essas demandas da sociedade, da comunidade, para aquelas pessoas que possam resolver com mais facilidade. Então, não ficamos apenas em legislar e fiscalizar, mas nós vamos muito mais além. Temos, portanto, que se agir dessa forma, mas nós temos também que abolir práticas antigas, como os assistencialismos nefastos, porque o vereador tem esse mistério de trazer melhores dias para a sociedade, sem, contudo, corromper a própria sociedade. Então, que deixamos essa prática nefasta de lado, do assistencialismo, da politicagem. Nesta casa, e aí me permitam deixar um pouco de falar da missão maior do vereador, da responsabilidade do vereador, para falar também desta casa, que hoje me encho de orgulho em integrar. Por aqui já passaram inúmeras pessoas, já passaram afrodescendentes e já passaram brancos, já passaram evangélicos, e me permitam citar o nome do finado Valdeir Pereira, e já passou católicos, e me permitam citar que na primeira legislatura nesta casa nós tínhamos 2 padres, e recentemente a figura do Frei Cal. Por aqui já passaram espíritas, por aqui já passaram diversos homens, mas também algumas mulheres. A primeira a tomar assento nessa casa foi Laura Foli, nos idos de 70. Logo depois veio Norma Sueli, permita nominá-las, Norma Sueli. E depois chegaram aqui e não mais saíram, Eremita, Cíntia Machado, Jerusa e, por fim, não menos importante, essa mãezona Neinha. Essas mulheres valorosas que aqui têm dado a sua contribuição. Por aqui passaram diversos advogados, como o Dr. Celso Pereira, como o Dr. Rubens Carvalho, recentemente nosso querido amigo Beto Tourinho. Por aqui já passaram médicos, como o Dr. João Batista, Dr. Bibi. Por aqui já passaram professores, e eu vejo o sorriso largo do professor José Pereira de Azevedo, José Raimundo Pereira de Azevedo, professor Marialvo, tantos outros que aqui contribuíram. Por aqui já passaram diversos profissionais liberais, administradores, militares, pessoas simples da sociedade, mas também vieram pessoas da elite. Mas sendo pessoas simples da sociedade, ou pessoas que nasceram em berço esplêndido, mas todos vieram aqui e honraram essa casa, todos chegaram aqui e deram a sua contribuição. Esta casa também se orgulha por ter forjado, no bom sentido da palavra, no belo sentido da palavra, por ter produzido aqui nomes que foram verdadeiros tijolos da construção de Feira de Santana. Essa casa nos ofereceu o honroso nome de Chico Pinto, ícone da política brasileira, que ao falecer foi reconhecido nacionalmente pela sua defesa da pátria, pelo seu enfrentamento à ditadura. E essa casa se orgulha por ter gerado politicamente este homem, como também se orgulha de ter gerado aqui um ex-prefeito por 2 vezes, que atingiu ao cargo de governador, que foi deputado federal por várias vezes, secretário de Estado e hoje senador, João Duval Carneiro. É um orgulho para a nossa Câmara de Feira de Santana citar esses nomes. Aqui também saíram daqui o grande Colbert Martins, amado por toda a Feira de Santana, reconhecido por toda a Feira de Santana. E aqui, vereador Roberto Tourinho, cito também o ex-prefeito José Falcão,
que honrou a Feira de Santana, que deixou-nos sem deixar uma mácula pesar sobre o seu nome. Também nos ofereceu José Raimundo Pereira de Azevedo, que aqui chegou aos 18 anos e tomou assento no Paço por 2 vezes. E por fim, também nos ofereceu José Ronaldo de Carvalho. Parece-me que a ex-deputada Eliana Boaventura está no recinto. Foi vereadora. Ela foi vereadora. Foi vereadora desta casa. Também deputada. Hoje ocupando alto escalão do Executivo Estadual. Que muito nos honra dela ter passado por aqui. Repito, são os tijolos da construção desta princesa do sertão. A função de ser vereador nos enche de orgulho, é nobre, mas também nos dá essa responsabilidade. E quando eu cito esses nomes, quando eu citei esses nomes, é para que possamos ter a dimensão do que podemos ser no futuro, do que nos espera a sociedade e, sobretudo, como devemos nos comportar. É do conhecimento de todos nós que a sociedade é cética quanto ao político, ela é descrente do político, mas cabe também a nós políticos soerguermos este nome, soerguermos esta classe, mas isso só se faz com seriedade e com honestidade e, sobretudo, com trabalho. Permitam-me, senhores vereadores, citar um dos maiores juristas deste país, Rui Barbosa. Ele dizia: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Refutemos este pensamento, que tenhamos vontade sempre de rir, de orgulharmos dos nossos posicionamentos firmes e honestos, para que este pensamento de Rui Barbosa não possa prosperar, não deva prosperar. Senhores vereadores, este foi o meu pronunciamento, mas peço permissão à presidência da casa, e eu trouxe uma lembrança para todos os vereadores que já distribuí. Junto desta lembrança é um lenço branco. E junto com o lenço branco, eu trouxe o nosso juramento que fizemos aqui no dia, não sei se foi aqui ou na diplomação, acho que foi aqui no dia 1º, fizemos o juramento. Convido a todos os vereadores para que de pé possamos ratificar, possamos confirmar o juramento que fizemos, a fim de para que não esqueçamos os nossos propósitos. Convido também aos homenageados, vez que 2 deles ocupam hoje cargo no Executivo, portanto o juramento me parece mais uma vez pertinente. E por que eu trouxe o lenço branco? Eu vou pedir aos colegas que ponham o lenço branco aqui no ombro. O lenço branco, Freical, no batismo, como é Freical? Me ajude. Recebe essa veste branca. Lembra-se, Freical? Pois bem. Mas esse lenço, observem que esse lenço é leve.
como deve ser leve o propósito de ser honesto, ser fiel e ser sério. E que devemos sempre levar nos nossos ombros esses propósitos de honestidade, de seriedade, de fidelidade. Mas eu pedi aos senhores que não atirassem fora essa fitinha verde. Vou solicitar que ponha a fitinha verde também em cima do lenço, para que vós lembreis sempre que essa fitinha verde é a esperança que a comunidade deposita em nós e que nós não podemos decepcioná-los. Então, o lenço branco, amigos, para que lembremos que devemos ser sempre puros, honestos e fiéis e sérios. E a fita verde, para que todos nós lembremos da esperança que é depositada sobre os nossos mandatos. Então, vou pedir a todos vocês que junto comigo repitamos o nosso juramento. Eu, vereador Wellington Andrade, prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município. Exercer com patriotismo, com honestidade e com espírito público o mandato de vereador que me foi concedido. E trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Se concordarem, continuem comigo. Prometo ainda desenvolver o meu mandato para a honra e glória de Deus, alegria e contentamento do povo. Podemos sentar. Esse é o nosso juramento. Este lenço significa a nossa obrigação de honestidade, de trazer para esta casa propostas que elevem a vida dos feirenses, que tragam melhores dias para os feirenses. Me orgulho muito de ser vereador, agradeço a Deus por ser vereador, e a vocês, meu colega, feliz Dia dos Vereadores, que Deus abençoe a todos nós. Agradecemos ao vereador Wellington Andrade pelas suas belíssimas palavras. Solicita primeiro secretário desta Casa Legislativa, vereador Roque Pereira, que proceda à leitura do decreto legislativo de número 30/2013, que dispõe sobre a concessão da medalha vereador Dival Figueiredo Machado a ex-vereadores desta casa, escolhidos pela comissão especial da mesa diretiva. Boa noite a todos. Decreto legislativo de número 30/2013 dispõe sobre a concessão da medalha vereador Dival Figueiredo Machado e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 71 do inciso 4 da Lei Municipal de número 37, de 5 de abril de 1990, e artigos 274, 2º e 400 do Regimento Interno, e do projeto de decreto legislativo de número 36/2013, de autoria da mesa diretiva, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de Val Figueiredo Machado aos ex-vereadores Antônio Francisco Neto, Carlos Alberto da Costa Rocha, Roberto Luiz da Silva Torinho. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a confecção da medalha de Val Figueiredo Machado, que será entregue em sessão solene no próximo dia 1º de outubro do corrente ano. Artigo 3º. As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta da verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogado em disposições em contrário.
Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 30 de setembro de 2013. Vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, primeiro vice-presidente. Vereador Edivaldo Lima dos Santos, segundo vice-presidente. Vereador Roque Pereira do Carmo, primeiro secretário. Vereador José Carneiro Rocha, segundo secretário. E vereador Wellington Andrade Jesus, terceiro secretário. Era só o que constava, senhor presidente. Agradeço ao vereador Roque Pereira. Fotógrafo já está aí? Não, é porque eu vou condecorar daqui de cima mesmo, tá? Não vou. Então, para não ter ciúmes, aí eu mesmo vou fazer a condecoração, vou entregar tudo. E aí eu gostaria de convidar aqui ao lado o ex-vereador Antônio Francisco Neto, para que eu possa fazer a entrega do decreto legislativo e da comenda, vereador Dival Machado, com muita honra. De igual modo, convido o ex-vereador Carlos Alberto Rocha Freical, mas podia ter vindo com minha boina, né? De igual modo, para condecorar o ex-vereador Roberto Luiz da Silva Torino.
Concedo a palavra para fazer uma saudação ao ex-presidente dessa casa, ex-vereador de 5 mandatos, Antônio Francisco Neto. Vossa Excelência pode ficar à vontade, né, naquele parlatório. Pode até tomar gosto. Como diz bem o vereador Zé Carneiro, dá uma barrufada aí no parlatório. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Justinha França, senhor Roberto Luiz da Silva Tourinho, ex-vereador, homenageado dessa casa, nesta sessão representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho, senhor Carlos Alberto Costa da Rocha, ex-vereador e homenageado desta sessão, doutora Maiane Lopes, procuradora do município, senhor Carlos Geilson, ilustre deputado estadual, que representa nossa cidade e a microrregião na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, essa sessão é uma sessão muito aplaudida, porque hoje nós temos aqui a felicidade, eu que passei 20 anos nessa casa, aqui hoje nós temos a felicidade de ter 16 vereadores. E não é porque os que não vieram são preguiçosos, não. É porque isso aqui cansa. É porque isso aqui enfada. É porque isso aqui tem responsabilidade. Portanto, essa sessão está de parabéns com a quantidade de representantes, com a quantidade de vereadores. Autoridades aqui presentes, quero falar em nome do ex-prefeito José Raimundo Pereira de Azevedo, falando no nome dele, estou falando em nome de todos, e tenho o orgulho de dizer que fui vereador e ele prefeito, e sei da honestidade, e sei do pensamento que ele tem com Feira de Santana. Merece esse registro aqui na tribuna da Câmara Municipal. Minhas senhoras e meus senhores, comunidade que aqui se encontra, muitos amigos, candidato a vereador, suplente de vereador, Francisco Biraci. Aqui nessa casa, com esse período que aqui passei, saí daqui em dezembro de 2012. Não disputei eleição para vereador. Mas, senhores vereadores e comunidade de Feira de Santana, eu tenho um apreço por essa casa muito grande. Eu não me sinto bem estar num lugar e ver qualquer burburinho para queimar a imagem dessa casa. Eu não me sinto bem, porque aqui cheguei e aqui saí, e eu nunca participei, e nem ninguém nunca participou de ato que venha desabonar a vida do homem público. Por isso é que eu tenho consideração e respeito por essa casa. E gostaria muito de dizer, os representantes do povo de Feira de Santana, os 21 vereadores, que zelem por essa casa, zelem
por essa casa porque vocês estão zelando o nome de vocês. Vocês estão zelando o nome da família de vocês. Portanto, aqui é a casa da cidadania. O vereador Wellington foi feliz quando disse que aqui é a ressonância do povo, a casa da cidadania. E volto a afirmar, para vocês servirem o povo de Feira de Santana, não analise o nome do partido PT e nem o nome do Democrata e nem o nome dos demais siglas partidárias, mas vocês se unam, mas vocês conversem e não olhem quais são os frutos que alguns vereadores podem colherem, mas o importante é vocês defenderem a cidade de Feira de Santana com mais de 600 mil habitantes, e é essa casa que representa o povo de Feira de Santana. Então eu sempre tenho dito, não só se faz política com mandato, se faz política também sem mandato. Eu estou fora do parlamento, da Câmara Municipal, mas faço política todos os dias. Me sento ali na minha porta e já estou fazendo política. E faço política sem atacar a vida do meu adversário. E faço política respeitando o direito de cada um. Porque eu aprendi que quando o direito meu termina, o seu dá continuidade. Portanto, eu estou aqui nessa casa, recebendo essa medalha, Dia do Vereador. E volto a afirmar, o vereador, ele é um político que está o dia a dia com o povo. Quando o deputado vai um bairro, no caso de Feira de Santana, o vereador já tem ido em 8 ou 10 ou 20 bairros. Mas o deputado não é porque não queira ir. O deputado não é porque também não esteja trabalhando. É porque o universo é muito grande. Ele tem que trabalhar na cidade que reside, mas ele tem que ir para a micro-região, no caso de Feira de Santana. Então, é uma responsabilidade. Ninguém ganha eleição porque é filho de fulano, sou filho de ciclano. Não, se ganha eleição é trabalhando e mostrando o povo que você é consistente, que você tem projetos, que você tem vontade de servir o seu povo, e o pessoal sente a sua responsabilidade e acredita e volta para cá. O vereador vem para a Câmara na sua reeleição. Não precisa essa história de oba-oba, conversar coisas que muitas vezes desagrada o eleitor. Não, isso aí não bota ninguém para frente. Uma das coisas que eu posso aqui dar o testemunho, o povo de Feira de Santana não gosta, não aceita que aqui os parlamentares muitas vezes faltem com a educação de um para com o outro. Pode acontecer, porque quem está aqui muitas vezes pode acontecer, mas o povo não quer isso. O povo não quer isso. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Nós temos que, quem faz parte disso aqui, tem que ter um equilíbrio, uma luz para não se meter com esses tipos de coisas, entendeu? E sair pela tangente e fazer um mandato com brilho e orgulho para a nossa sociedade. Por isso, falo isso aqui, porque tenho conhecimento
de causa. Sei o que é isso aqui. Sei o que é isso aqui. Aqui, se levanta o vereador e vem aqui, sobe aqui esses degraus. Tem uma felicidade daquele sair para a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e outros, mas também tem a condição de descer e não ir mais só para casa, não ter mais condição de nada. São coisas que é preciso que o homem público tenha o cuidado, a mulher pública tenha o cuidado, porque aqui é o parlamento. Tem divergência? Tem discussão? Tem. Mas isso, quando eu cheguei nessa casa, tinha um velho vereador aqui, que já está no Oriente Eterno, que me dizia: vereador, muitas vezes se discute, mas a mágoa fica nos microfones, e vamos se sair, vamos se abraçar, vamos pedir desculpa quem foi que, exagerou um pouco, e vamos viver a vida. Era o Dival Figueiredo Machado, esse que eu estou recebendo a medalha. Eu, vereador, ex-vereador Roberto Torinho, secretário, e o vereador Frical. Então, isso me marcou muito. Tenho lembrança que aqui, nessa casa, o vereador Dival Figueiredo Machado pedia uma parte a um vereador do meu tempo, e o vereador não deu a parte a ele. E ele simplesmente disse: se fosse seu pai que tivesse aí, eu pedisse, ele me dava. Porque o pai desse vereador tinha passado por essa casa, entendeu? Que foi o saudoso João do Ouro, e quem estava na tribuna é meu amigo e irmão Genésio Sarafim de Lima, menino novo naquela época. Então, são essas coisas que ele não rebatia as coisas com fervor, ele sempre dava só o conselho, mas de uma maneira educada, como um verdadeiro pai. Então, sejam unidos, defendam a bandeira de vocês. Cada um de vocês tem o discurso de vocês, tem a política de vocês, mas se unam, sejam os 21 legítimos representantes do povo. E 2 pauzinhos de fósforo se quebra, 3 se quebra, mas de 6 por diante é difícil de se quebrar. E então quem se une não se rende. Quem se une não se rende. Para defender a Casa da Cidadania, a Casa do Povo, que é Feira de Santana, a Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Com a palavra, o ex-vereador Frical. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Justiniano França, senhor Roberto Luiz da Silva Torinho, ex-vereador homenageado desta sessão, representando o prefeito José Ronaldo Carvalho, grande amigo, colega também de trabalho. Senhor Antônio Francisco Neto, ex-vereador homenageado desta sessão, doutora Maiane Lopes, procuradora do município, senhor Carlos Geilson, deputado estadual, senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, em nome da minha digníssima esposa, Maria Raimunda, eu quero saudar todas as mulheres que fazem presente aqui neste momento, cumprimentar todos os amigos e amigas de trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, enfim, todos que vieram participar desse momento, dessa homenagem prestada a nós vereadores e, consequentemente, a todos os ex-vereadores que por aqui já passaram.
Não é a primeira vez que sou homenageado nesta casa. Antes mesmo de ser vereador, tive o privilégio e a honra de ser homenageado com a medalha Zumbi dos Palmares, a qual também me orgulho muito, e com esta também não é diferente. E hoje uma alegria muito maior ainda, estar sendo homenageado juntamente com duas grandes pessoas, ao lado de vereador Ribeiro, uma pessoa que eu caminhei aqui durante o pleito de 2009 até 2012, e com Roberto Torinho, que particularmente digo que foi meu professor aqui nesta casa, com quem eu estou tendo a honra de estar ao lado dele também, trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente. Dizer que tudo que já foi colocado aqui pelo vereador Ribeiro, e especialmente também pelo vereador Wellington, trazendo sobretudo a motivação do lenço branco, e agora eu aproveito para então brevemente dizer que o lenço branco, na simbologia do batismo, como Vossa Excelência nos perguntou, significa, enfim, pureza, bondade, honestidade, mas acima de tudo significa vida para o ser humano. E esta vida que deve vir para o ser humano, ela só vem quando realmente nós agimos com lealdade, com honestidade, em prol do outro, que é o ser humano. Aí sim o lenço branco vai ter sentido, o lenço azul, o lenço vermelho, ou seja, é o que sai de dentro do ser humano. São os nossos atos, as nossas atitudes que constroem esta vida a partir, evidentemente, de tudo aquilo que a gente pensa e busca em primeiro lugar para o outro. E aí eu entendo que quando a gente busca para o outro, nós já estamos buscando o bem para nós mesmos. Pelo menos essa filosofia de vida que eu procuro traçar na minha vida. No mais, agradecer a esta casa a experiência que tive aqui de 2009 a 2012, uma experiência muito saudável, uma coisa muito gostosa. Você estar a serviço. E aqui foi mais uma oportunidade que eu tive de estar a serviço da minha cidade, a serviço da vida, a serviço, enfim, de fazer com que as coisas possam estar melhorando no dia a dia. Então, foi uma experiência muito boa. Desejo que essa experiência continue sendo feita por todos que estão aqui nesse exato momento e por todas as pessoas que querem o bem de Feira de Santana. Nós não podemos, de hipótese alguma, admitir, aceitar que as pessoas digam que não deve e que não tem interesse pela política. Quem age assim é porque, no fundo, não tem amor à vida. E quando a gente, então, tem amor à vida e procura defender esta vida que não é nossa, que não nos pertence, e basta a gente ter consciência disso para entender que a nossa passagem por aqui, ela deve ser uma passagem de acordo com a vontade do Criador. Então, quando a gente pensa e age dessa forma, tudo que a gente faz no dia a dia, a gente faz com muita suavidade, com muita tranquilidade, e faz, acima de tudo, sem querer e sem passar por cima de ninguém. Sem querer e sem passar por cima de ninguém. A gente faz realmente dentro daquilo que deve ser o nosso comportamento aqui na face da terra. Então, parabéns a esta casa, parabéns a todos os vereadores por este dia, parabéns à nossa cidade, vida longa para a Feira de Santana, para que assim nós possamos realmente dizer que essa cidade é uma princesa, mas para que ela se torne cada vez mais uma princesa e uma rainha, nós precisamos cuidá-la no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. Senti falta só da indumentária de Vossa Excelência. Fique à vontade para usá-la. Eu não estou mais aqui, né? Vossa Excelência, quando eu estava aqui, se sentia motivada para usar a indumentária, o EQT, mas fique à vontade, eu libero, viu? Continue usando, que continuar representando a classe de uma forma bem adequada. Parabéns, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Concedo a palavra ao ex-vereador Roberto Luiz da Silva Torinho, homenageado que nessa sessão também representa o prefeito Zé Ronaldo de Carvalho. Excelentíssimo ex-vereador
Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Já está querendo me dar medalha hoje não. Vereador Justiniano França. Caro amigo, ex-vereador, ex-presidente desta Casa, vereador Antônio Francisco Neto Ribeiro. Caro amigo, ex-vereador e homenageado desta noite, Carlos Alberto Costa da Rocha. Ilustríssima doutora Maiane Lopes, que aqui representa a Procuradoria-Geral do município, excelentíssimo deputado estadual Carlos Geilson. Permita-me hoje, no dia 1º de outubro, dia do vereador, nominar os ilustres vereadores de Feira de Santana e presente a esta sessão, vereador Alberto Neri, vereador Antônio Carlos Passos Ataíde, vereador Beldes Ramos, vereador Edivaldo Lima, vereador Eli Ribeiro, vereadora Jerusa Sampaio, vereador Isaías de Diogo, vereador José Carneiro Rocha, vereador Justiniano Oliveira França, vereador Marcos Lima, vereadora Neinha, vereador Robeci da Vassoura, vereador Reinaldo Miranda Filho, vereador Rony, vereador Roque Pereira, vereador Tom Branco, e nominando o vereador Wellington Andrade, nominando este vereador, eu cumprimento a todos os vereadores desta Casa Legislativa. Uma saudação especial ao ex-prefeito de Feira de Santana, José Raimundo Pereira de Azevedo. Quero aqui cumprimentar os funcionários e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, minhas senhoras, meus senhores. Permitam-me cumprimentar a todos, nas pessoas de Sueli Sena Oliveira, Lucidalva Silva Santana e Augustinho Barbosa, que comigo aqui nesta casa estiveram a maior parte do tempo como assessores durante o período em que fui vereador. Juntos sonhamos os mesmos sonhos, nos alegramos em muitos momentos, nos entristecemos juntos, vibrávamos com a aprovação de cada projeto e juntos aqui nesta casa fizemos tudo o que podíamos fazer pelo engrandecimento da cidade de Feira de Santana. Hoje sinto-me duplamente feliz. Primeiro, por poder estar recebendo esta honraria que leva o nome de Dival Figueiredo Machado. E particularmente tenho um motivo de fazer um agradecimento especial. Quando aqui cheguei e tomei posse no dia 1º de outubro, ou melhor, no dia 1º de janeiro de 1989. Eu tinha 24 anos de idade para assumir o meu primeiro mandato de vereador. Esta Casa Legislativa era dividida em duas grandes mesas, que de um lado sentavam os vereadores de oposição e do outro lado sentavam os vereadores de governo. E então esperei para ver aonde seu Vavá, pois era assim que o chamávamos, e principalmente eu, ainda muito novo, menino com 24 anos de idade, para saber exatamente onde era que seu Vavá ia sentar, para que pudesse me sentar ao lado dele. E então me sentei pela primeira vez nesta casa ao lado de Dival Figueiredo Machado. Naquela primeira sessão de posse, era presidente desta Casa Legislativa Otaviano Ferreira Campos, de saudosa memória. E então o presidente da casa perguntou: e a oposição, quem indica quem será o líder da oposição? E o vereador Dival Figueiredo Machado se levantou, já no seu 5º mandato, já com quase 70 anos de idade, e o vereador Dival Figueiredo Machado disse: o vereador líder da oposição será o vereador Roberto Torinho. E não havia combinado absolutamente nada comigo. E quando ele sentou, eu disse: mas seu Vavá, como é que o senhor indica que eu seja o líder da oposição?
eu não sei nada, eu estou começando agora, minha primeira, tomando posse. Ele segurou no meu braço e disse: não se preocupe não, que eu lhe ensino tudo. E eu aprendi muito aqui nesta casa, com Dival Figueiredo Machado, de saudosa memória, um dos ilustres e grandes homens públicos que esta terra já hospedou. A segunda grande satisfação nesta noite é poder, depois de 24 anos, como sempre disse, de que no dia que eu passasse pela Visconde do Rio Branco, número 122 desta Casa Legislativa, a certeza absoluta que eu teria era a certeza do dever cumprido aqui nesta casa. E busquei honrar a todos os mandados. Não me arrependo de absolutamente nada que tivesse feito em 24 anos nesta casa. E se necessário fosse, faria tudo novamente, com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação como fiz ao longo destes anos. Na vida pública se conquista amigo e também se coleciona adversários. Faz parte da vida pública e nós temos que saber, com uma consciência tranquila, tanto conquistar os amigos como respeitar os adversários. Dizia o tempo todo, e aqui digo aos ilustres vereadores de oposição, vereador Beldes e vereador Nery, costumava dizer: a oposição não precisa gritar para ser ouvida, mas precisa se impor para ser respeitada. E assim nesta casa, nós e eu que militei a vida inteira na oposição, já disse isso aqui em outros momentos, nunca fui governo um único dia. Foram 24 anos na oposição. E a oposição tem a responsabilidade grande de acompanhar, de fiscalizar, de denunciar, e assim deve fazer, porque assim é o papel da oposição. Quero aqui dizer da minha alegria em ter convivido com ilustres e inúmeros companheiros. Acredito que em 24 anos, quase umas centenas de amigos conviveram aqui nesta casa. Colegas vereadores, companheiros vereadores, vereadoras, que na política aquela máxima que não existe amigos inseparáveis nem inimigos irreconciliáveis. A vida pública se encarrega de tudo. A vida pública se encarrega de fazer com que o amanhã sempre seja a esperança de um novo dia. Mas alguns atos nesta casa em que fiz como vereador, como disse, repetiria. Como, por exemplo, aqui encontra-se presente o ex-prefeito José Raimundo Pereira de Azevedo. Foi 2 anos prefeito durante o período em que fui vereador, quando sucedeu o ex-prefeito João Duval Carneiro. Fiz oposição a José Raimundo e ele sabe do primeiro ao último dia do seu governo. Mas um dia um vereador resolveu nominar o CAIC Escola José Raimundo Pereira de Azevedo. E vereador Ribeiro se recorda deste episódio. E mesmo tendo sido eu um crítico e um adversário político do prefeito José Raimundo Pereira de Azevedo, no dia que o vereador nominou este colégio, eu subi à tribuna e fiz um pronunciamento defendendo e votei reconhecendo a pessoa do professor José Raimundo Pereira de Azevedo, merecedor de que, naquele momento, Feira de Santana o homenageasse, denominando o CAIC, na época, um colégio modelo, José Raimundo Pereira de Azevedo. Assim eu fiz também com o prefeito José Ronaldo de Carvalho, era a oposição, fiz oposição 8 anos aqui nesta casa, e o ex-vereador Antônio Carlos Daltro Coelho nominou complexo viaduto José Ronaldo de Carvalho e subi a esta tribuna e votei por entender que um homem público que havia sido vereador, deputado estadual, deputado federal, 2 vezes prefeito de Feira de Santana,
era merecedor de que emprestasse o seu nome para uma importante obra como aquela. E um outro episódio que também me recordo. Havia sido prefeito de Feira de Santana Colbert Martins. E eu também fiz 4 anos oposição a Dr. Colbert. Assumiu a prefeitura após o ex-prefeito, hoje senador da República, João Duval Carneiro. E a conta do último ano do prefeito Colbert Martins estava sendo votada aqui nesta casa. E eu havia feito 4 anos oposição a Colbert Martins. E não tinha por que votar contrário às suas contas. E naquela eleição foi exatamente por um voto a diferença para que as contas do ex-prefeito Colbert Martins fosse aprovado. E este voto foi exatamente deste vereador, embora tivesse feito 4 anos oposição ao então prefeito. Mas entendia de que não devemos saber separar, e naquele momento era um ato eminentemente político e não teria por que cometer aquela injustiça, e votei nas contas do então prefeito, ex-prefeito à época, Colbert Martins. Quero dizer de que, me permitam, aos ilustres vereadores que aqui estão nesta casa cumprindo o primeiro mandato, ao lado de tantos outros ilustres vereadores já com vários mandatos e com a vasta experiência que a vida pública impõe a todo aquele que possui um mandato, principalmente numa cidade da grandeza, da importância da cidade de Feira de Santana. Não tenham o medo de errar, mas muito mais do que isso, tenham a vontade de acertar. Porque na vida pública nem sempre a gente deixa de errar, mas sempre há tempo para a gente buscar acertar. Quatro anos na vida pública é muito efêmero, é muito rápido. A vida pública muitas vezes hipnotiza. A vida pública muitas vezes faz com que nós não consigamos ouvir a realidade dos fatos. Por esse motivo é que desejo aqui aos ilustres amigos vereadores, a todos vocês indistintamente, desejo que sejam sim grandes homens e mulheres na vida pública em nosso município. Feira de Santana, pela sua importância, pela sua grandeza, e as senhoras e os senhores vão ter a oportunidade de sentir, quando chegarem fora de Feira de Santana, participando de qualquer evento, e que vocês se apresentarem, as senhoras e os senhores se apresentarem como vereadores de Feira de Santana, vocês terão a oportunidade de testemunhar a grandeza de Feira de Santana. Pessoas que vão virar para as senhoras e os senhores e de perguntar: vocês são vereadores de Feira de Santana? Porque Feira de Santana tem no cenário nacional o seu respeito pela sua importância, e as senhoras vão ter a oportunidade, os senhores, de ouvir isso dos seus colegas Brasil afora. Por último, caro amigo vereador Justiniano, presidente desta casa, agradeço a Vossa Excelência o período em que juntos aqui passamos. Vossa Excelência sempre comprometido com a vida pública, com seus princípios éticos, religiosos, da mesma forma com o vereador Ribeiro, que aqui dos seus 20 anos tive a oportunidade de conviver 18 diretamente, porque 2 anos estive afastado, licenciado desta Casa Legislativa. E sempre foi um companheiro muito ético. Fizemos políticas juntos em muitos distritos de Feira de Santana. Dividíamos e disputávamos voto a voto. E nunca, em 20 anos, nunca tivemos em lugar nenhum de distrito de Feira de Santana, onde disputávamos, amigos e companheiros, nunca tivemos um único atrito sequer. Extremamente leal para com os seus colegas, companheiros e até mesmo adversários. Durante este período, em muitos momentos, fomos adversários.
A exemplo de distrito como Tiquaruçu, São Vicente, aonde disputamos por 20 anos, voto a voto. Eleição, o vereador Ribeiro era o mais votado, em outras eleições eu era o vereador mais votado, naquela localidade, e nunca tivemos um único atrito sequer. Costumava chamar o vereador Ribeiro de D8, aquele trator esteira que passa por cima, arrasa, destrói. Vereador D8, quando chega, um trator D8, quando chega numa área, não fica nada pela frente. E eu, um besourinho, um tratorzinho, aqueles besouros, e o D8 passava por cima, mas às vezes o besourinho resistia e tal, e juntos aqui estivemos por muitos anos. Muito obrigado, um abraço a todos e felicidades. Eu vou pedir à vereadora Jerusa que conduza até aqui o plenário a noiva do vereador Roberto Torinho, a senhora Rita Andréa, que está ali, e é importante que ela esteja aqui, até mesmo para que, né, já que os dois homenageados, as esposas estão aqui, e ele tome gosto pelo casamento. Eu vou convidar aos homenageados, vereador Frical, vereador Roberto Torinho, vereador Ribeiro e mais o deputado Carlos Geilson, que se coloca aqui embaixo, porque nós vamos fazer uma homenagem aos vereadores e eu gostaria que Vossas Excelências pudessem nos ajudar nesse processo, né? Esse era o D8. Ok, viu? Convido o vereador Alberto Neri para receber uma singela lembrança desta Casa Legislativa nesse dia. Vereador do PT, que vai receber a homenagem pelo deputado Carlos Geilson, do PTN. Vereador Carlito do Peixe. Vai ser de presidente para presidente. Vereador Beldes. Só não tome mais conselho de Roberto Torinho para a oposição, que vai ser problema para a gente. Vereador Edivaldo Lima. Vereador Eli Ribeiro.
que a Arimatea não saiba que é Carlos Geilson que está lhe entregando a homenagem. Se sair no site do deputado, vai ser problema essa foto. Vereadora Jerusa Sampaio. Vereador Isaías de Diogo. Inclusive já aproveito e já marco umas aulas com o ex-vereador Roberto Torino. Vereador José Carneiro Rocha. De parente para parente. Vereador Marcos Lima. Vai dar um pouquinho de ciúme a Wellington, a Roque, a Carlito, mas não tem jeito. Normalmente quando acontece assim, é o vereador que o deputado ajuda mais nas próximas eleições. Aí... Vereadora Neinha. Robeci da Vassoura. Vereador Rony. Não, tem. Entrega. Não, quando eu subir, já me entrega. Roque Pereira, deu certo aqui que você me pediu. O Carlos Dias vai lhe entregar também. Vereador Roque Pereira. Tá mandando um ciumado com o Hélio, não sei o que, mas aí tá tudo certo agora. Vereador Tony Branco.
Vereador Wellington Andrade. E convido a todos aqui à frente, né? Beto Uribe vai fazer também a minha homenagem, né? Eu também mereço, né? Entregar aqui. Olha a foto, viu? Observe para ver se o presidente não parece com São Benedito. Mas ele sempre quer mudar o nome do santo, porque os casamenteiros é o outro, né? Ele quer mudar. Mas André, tenha certeza que vai dar certo. Tenha fé. É. Ó, pessoal, pô, tá vendo aí? A torcida tá ali, ó. Tá vendo aí? Queremos mais uma vez, né, parabenizar todos os vereadores. Eu fico muito feliz por essa noite, pelas palavras que nós ouvimos aqui de Wellington, pela experiência, sempre com muita sabedoria de Ribeiro, que sempre foi um mestre nesta casa, e em alguns momentos de crise, sempre foi aquela pessoa que trouxe o conselho. E mesmo quando ele tinha crise que era com ele, ele sabia reconhecer e fazia valer exatamente momentos de muita sabedoria nesta casa. E com certeza todos nós que estamos aqui, que viemos da outra legislatura, aprendemos muito com Ribeiro, aprendemos muito com Beto Torinho e aprendemos muito com Freical. E é exatamente isso, o nosso papel enquanto vereador. Eu tenho certeza de que, por mais interesse pessoal que cada um de nós tenhamos por estar nessa casa, existe algo de positivo e de desejo também de trabalhar pela nossa comunidade. É nesse objetivo que a gente tem que alcançar exatamente aquilo que a sociedade quer de cada um de nós, vereadores, vereadoras, para que a gente tenha a condição de trazer cada vez mais a melhoria da qualidade de vida para cada cidadão. Agradecer também a presença do deputado Carlos Eilson. Com certeza, né, vai faltar no currículo dele, né, aquela vontade, aquele desejo de ter passado por esta casa. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui, Geilson, algum deputado, tanto federal como estadual, que fala assim, ó, esta casa foi exatamente a minha escola. Mas a sua escola também foi de muitos dos colegas que estiveram ao seu lado e que ajudou o deputado Carlos a alcançar esse pleito importante, que hoje é um grande deputado. Mas é uma escola muito grande, eu tenho certeza que cada um de nós tem algo sempre a contar, né? Se nós perguntássemos, quem perguntar a Zé Raimundo, ele vai falar da experiência dele como prefeito, mas vai falar muito mais da experiência dele como vereador nesta casa. Em nome da Câmara, convidamos a todos, eu fiquei emocionado, né? Para que possamos acompanhar a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita,
És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Em nome da Câmara de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa, dos colegas vereadores, das autoridades presentes ou representadas, e declaro encerrada a presente sessão solene e solicito a todos assinarem a ata dos nossos trabalhos.